E por falar em informação importante para a vida da gente, hoje, a doutora Patrícia Evangelista está com a gente. Vamos falar sobre aposentadoria para deficientes, porque existe todo um critério diferenciado, né? Bem-vinda, Patrícia. Prazer é meu estar novamente aqui, até que enfim foi aprovada uma legislação. Tá bem, né? Ela é bem recente, né? Desde 2013, realmente incluindo e dando direito aos deficientes terem benefícios em valores melhores, porque não tem fator previdenciário na aposentadoria, e aí com requisitos também menores, né? Em função das dificuldades que o próprio deficiente tem, né? Que bom, vamos para as dúvidas então, para as perguntas que surgiram sobre o assunto, ó. Primeira, José Carlos, qual o significado de deficiência da lei complementar que introduziu uma forma especial de aposentadoria para essa categoria? Então, eles consideram deficiente aquelas pessoas que têm impedimentos físico, sensorial, intelectual. Esse tipo de situação gera uma deficiência, né? E a própria lei, ela fala em impedimentos de longo prazo. Na verdade, não sei se tem que ser de longo prazo, mas tem que ser um impedimento físico, intelectual ou sensorial para estar enquadrado no conceito de deficiência dessa lei complementar. E que seja irreversível esse problema? Na verdade, assim, eles já partem de uma premissa que é uma deficiência, já que tem sequelas, né? Ah, tá bom. Né? Então não é nada que a pessoa possa melhorar, progredir? Provavelmente é uma coisa que já fica ou estagnada ou que tem uma tendência para uma progressão, exatamente. Tá. Vamos ver mais uma? Próxima, Maria Cláudia. Sou portadora de doença ocupacional. Posso ser enquadrada como deficiente? Deficiente? O que é doença ocupacional? Na verdade, é aquelas pessoas que, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo muito comum. Aquela pessoa que faz vários movimentos repetitivos no seu local de trabalho. É uma digitadora, por exemplo. Ela pode vir a ter LER, DORT, que é aquela doença ocupacional em função da função que ela exerce. Então, por exercer várias vezes a digitação, da mesma forma, movimentos contínuos, ela pode ter um problema ocupacional em função disso. Então, é oriundo da própria profissão ou das condições de trabalho. Então, essa pessoa, se ela tiver, por exemplo, uma sequela, ela nunca mais ter o mesmo movimento da mão, ter uma perda de mão, uma perda de braço ou de dedo, que realmente gere uma deficiência, que haja um impedimento de competir no mercado de trabalho da mesma forma que as demais pessoas que não têm nenhum impedimento, aí ela poderá ser considerada deficiente, sim, talvez de natureza leve, né? Não grave, né? Vamos ver mais uma? Ângela, sou deficiente e fui aposentada antes da lei complementar de 2013 entrar em vigor. Posso pedir revisão do meu benefício? Bom, na verdade é o seguinte, a lei realmente é de 2013, ela já tinha se aposentado. O INSS parte da seguinte premissa: o que vale é a lei vigente na data em que a pessoa se aposenta. Mas, na minha visão jurídica, nada impede que ela possa entrar com pedido de revisão, o INSS vai negar, e buscar o Poder Judiciário para tentar alegar que a lei posterior é mais benéfica e ela deveria ser agraciada com essa legislação que favorece e que melhora o valor do benefício. Então ela pode tentar entrar. Pode tentar, mas processo. Com certeza só judicialmente, porque o INSS não irá reconhecer. Mesmo porque o número, infelizmente, de pessoas que vão atrás dos seus direitos é muito menor, então eles economizam de qualquer forma, né? De qualquer forma. Vamos ver mais uma. Roberto, sou paraplégico e contribuo para a Previdência Social há 25 anos. Posso pedir minha aposentadoria de deficiente? Sim, não só pode como deve, né? Porque paraplégico parte pelo menos, eu não sou médica, mas também, né, no mínimo a gente sabe que é uma pessoa que tem, né, restrição total de movimentos, né? Então, em função disso, eu acredito que vai ser considerado como deficiente de natureza grave e mesmo na qualidade de homem, com 25 anos de contribuição, teria direito à aposentadoria, porque a deficiência já estaria enquadrada como grave e teria direito a 100% do valor do benefício sem fator previdenciário. Vamos ver mais uma? Avanir, quais são os requisitos para aposentadoria de deficiente? Isso aí é uma coisa interessante, porque a gente tem que diferenciar a aposentadoria por idade do deficiente e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, é exigido 5 anos a menos que os demais trabalhadores. Então, a mulher se aposentaria aos 55 anos
e o homem aos 60, ao invés de 65 como é para o homem e 60 para a mulher, para os trabalhadores em geral. Então eles têm uma redução de 5 anos a menos de idade, mas precisa fazer a prova do recolhimento de 15 anos, ou seja, 15 anos trabalhados ou 180 contribuições para o regime. Tá. Já na condição de aposentadoria por tempo de contribuição, vai depender do grau de deficiência. Então, se for considerada leve, se for considerada moderada ou se for considerada grave. Então, assim, começa aos 20 anos para a mulher, se for de natureza grave, 24 se for moderada e 28 se for leve. Para o homem, começa com 25 anos de contribuição se for considerada grave, 29 se for considerada moderada a deficiência e se for leve, 33 anos de contribuição. Tá bom. Então pode ser, Kátia, que no caso do deficiente grave, ele tem 10 anos a menos de tempo que os demais segurados da Previdência Social. Mas, gente, é muito recente, então tem que se informar com o advogado direitinho, como Exatamente, você disse, até né? porque o INSS teve uma dificuldade de colocar em prática a Pois questão do atendimento desse tipo de aposentadoria que é bem específico mesmo. Então, se você perceber que está meio em dúvida, não sabe de fato se você pode entrar com essa aposentadoria para deficiente, converse com o advogado. Ou, como foi o caso de uma das perguntas anteriores, já entrou. Mas agora você se beneficiaria mais se você conseguisse ter esses direitos validados pela nova lei. Então, converse com o advogado também. Sempre né? com um profissional habilitado e de preferência que seja realmente especializado na matéria, né? Ah, isso sempre, né? Com certeza. Porque as pessoas às vezes acham que advogado é advogado, sabe de tudo. E não. Claro Cada um que é não. especialista numa área, né? Exatamente. E outro dia você falou uma coisa tão importante que poucas são as pessoas que têm... Não vou dizer não é coragem, não. Eu acho que é o bom senso mesmo de dizer. Quer dizer, quando você vai contratar um advogado, principalmente em aposentadoria, veja bem o que ele vai te cobrar. Foi aquilo que você disse. Eu disse o seguinte, o comum é o seguinte, só ser cobrado depois do trabalho Do ganho, feito, né? Depois que entrou com a ação judicial, só cobrar depois que teve vitória na ação judicial. Então tem que tomar cuidado com esses profissionais que prometem inúmeras coisas, né? que tiram dinheiro dos seus clientes de maneira antecipada. Então tome cuidado para que você não caia numa armadilha, fria, né? Numa verdade, fria. infelizmente. Vamos ver mais uma? Antônio, como faço para saber o grau de deficiência? Que tipo de critérios o INSS utiliza? Boa pergunta, viu, Antônio? Então, na verdade, o INSS ele faz 2 procedimentos. A pessoa vai agendar o pedido de aposentadoria, vai passar por uma perícia médica e vai passar por uma assistente social para ver a questão da funcionalidade da deficiência. Então, na verdade, o que eles querem com essas 2 avaliações, tanto a médica como da assistente social, é avaliar o contexto geral daquele segurado. De saber assim, como que ele vai trabalhar? Qual o tipo de locomoção que ele tem? É um serviço público? É um ônibus, um metrô? Qual a dificuldade de ele se encaminhar até o seu ambiente de trabalho, voltar para a sua residência, se ele tem carro adaptado, se não tem carro adaptado, quais são as dificuldades, como são as condições de trabalho. Então pode ser feita, inclusive, perícia no próprio local de trabalho para verificar as reais condições. E lembrando uma coisa, Kátia, muito importante, que essa aposentadoria não é para quem é incapaz, tudo bem? Porque quem é incapaz vai brigar pelos benefícios por incapacidade. É um outro que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. É outra coisa. Aqui nós estamos falando de pessoas que são deficientes, mas que têm a possibilidade de estar no mercado de trabalho hoje. Que era diferente daquele caso, não lembro o nome dele, que ele era paraplégico, Paraplégico, né? Exatamente. Provavelmente ele pode até conseguir trabalhar, mas com certeza é alguém que tem uma limitação muito maior. Muito maior, exatamente, né? Então a gente não sabe de que forma contribui. Talvez não se enquadre neste tipo de aposentadoria para deficientes, mas sim num outro tipo de aposentadoria, como você disse, né? Exatamente. Então assim, a gente só não pode confundir e nem acumular a deficiência, né? Exatamente. A gente não pode confundir deficiência com incapacidade, porque aquela pessoa que é incapaz é outro caso. Aqui é o deficiente que tem restrições, que tem
impedimentos, mas consegue estar no mercado de trabalho. E outra informação muito preciosa que geralmente as pessoas não explicam. Não é obrigatório a pessoa estar na cota de deficiente para conseguir o benefício. Então, não são só os deficientes que estão trabalhando naquelas empresas que têm aquele número de empregados que tem que existir em função de ser deficiente. Isso não existe. Mesmo para aquele que é deficiente, que está trabalhando por cota ou sem cota, sendo deficiente, tem direito. Teria de estar enquadrado nessa legislação. Mas não pode acumular aposentadorias, né? Não. Eu tenho que sempre escolher uma ou outra, sim, né? Sim, sempre o benefício mais vantajoso. Tá. Tá? Vamos ver mais uma? Carla, quais são as etapas necessárias para a aposentadoria do deficiente? É um pouco árduo, mas vamos lá. Vamos explicar. Como tudo nesse país. Como tudo nesse país. Né? É muito burocrático, mas vamos lá. Ela faz o agendamento que pode ser feito através da internet, né, no site www.previdenciasocial.gov.br ou através do 135, que é o telefone, o Previfone da Previdência Social. Então, o primeiro procedimento é fazer o agendamento. Segundo procedimento, encaminhar-se até a agência que você escolheu para entregar a documentação desse agendamento. Fez isso? Terceiro passo, vai ser agendada a perícia médica. Quarto passo, vai ser agendada a assistência social, que é a sua entrevista com aquele assistente social que vai avaliar suas questões pessoais, suas questões do trabalho. E aí, em conjunto, o médico do INSS e a assistente social chegarão realmente na conclusão de que tipo de deficiência essa pessoa está enquadrada e se ela faz jus ou não à concessão do benefício. Tá. Vamos ver mais uma. Matheus, qual a vantagem para os trabalhadores com deficiência com a nova lei? Super importante. A vantagem é que, primeiro, porque tem 5 anos reduzido para aposentadoria por idade, pode ter até 10 anos reduzido no tempo de contribuição, e eu acho que o fator mais importante de todos é ter direito a uma aposentadoria 100%, sem incidência do fator previdenciário, a não ser que o fator previdenciário vier a beneficiar o valor do benefício. Então, eu acho que essas são as vantagens. Porém, na prática, a gente tem percebido, como é uma lei nova, porque é de 2013, na prática, a gente está tendo muita negativa por parte do INSS com relação a esse tipo de benefício, e a Justiça já está começando a ficar sobrecarregada de processos em função da deficiência. Porque a lei é muito bonita no papel, no texto, né? Mas na prática ela tem solucionado muito pouco o problema do deficiente. Mas por que eles estão negando? Baseados em quê? Levando as questões pessoais do segurado, né? Que a própria assistência tem essa determinação. Então, assim, eu dou um exemplo sempre. Por exemplo, uma pessoa que tem restrição de se locomover, de deambulação, tá? Então, assim, eles consideram assim, se ela tiver um carro adaptado, tudo bem. A proporcionalidade dela de ter acesso ao trabalho ou de estar concorrendo em igualdade de condições é praticamente mínima. Então, esse deficiente, vamos pegar aquele exemplo daquele que é paraplégico, que contribui há 25 anos. É grave a deficiência dessa pessoa. Sim, super certo? grave, né? Mas vamos supor que ele tem alguém que faça o transporte para ele. Alguém, sei lá, a mãe leva todo dia ao trabalho e vai buscar. Então, se a mãe leva, não precisa de mim. Exatamente. Então, pode ser que a assistente social tenha entendido que, embora tenha uma deficiência grave, no mercado, ou seja, no seu dia a dia, ele consegue. Eu queria que eles fossem assim tão enérgicos entre eles, né? Sim, exatamente. Ai, seria tão bom. Primeiro que já cortasse todos os benefícios que eles têm, que se a população não tem, eles vão ter pra quê? Pra que ter carro pago pelo governo? Pra que ter auxílio terno, auxílio, tanta coisa que auxílio, se tem. tanta coisa que nem, acho que nem eles não sabem explicar de onde vem. É auxílio paletó, é não sei o que, viagem, como que é? Reembolso de comida. De comida, reembolso Aí foram pegos vários governantes lá que comendo 3 horas da manhã, pagando para a família inteira. E depois, tem não sei direito a quantas passagens aéreas, eles só têm direitos, não têm deveres, ainda não dá pra gente generalizar, mas muitos estão enfiados em tanta corrupção, quer dizer, tá na hora da gente começar a pensar, gente, de uma forma mais clara no ano que vem o que a gente quer, hein? E é por isso que eu digo o seguinte, todo mundo que vai votar tem que pensar em quais foram os trabalhos efetivos sociais que essa pessoa realizou durante o longo
do período que ele exerceu como político. E como faz legislador. uma busca pelo site de busca, põe o nome da criatura e aí vê o que a criatura fez de bom, o que ela fez de ruim. Vê o que aprovou, o que votou. Se votou aquilo que você queria que acontecesse, se foi o que você queria, fechou, ok. Agora, se não foi, pra que vai votar de novo na pessoa? Exatamente. Está metido em corrupção porque todos eles não se lembram, não sabem de onde caiu, não sabem de onde apareceu, faz tudo cara de paisagem. E não dá mais pra gente acreditar nisso. Com certeza. Olha, não teve alteração também nas aposentadorias, outra, fora esta? Sim. Vai diminuir mais ainda os benefícios? A reforma vem para realmente cada vez restringir mais os direitos dos cidadãos brasileiros. E o nosso problema do ralo, de faltar dinheiro, é o INSS? É a Previdência? Então, eu entendo que a Previdência Social é superavitária, sabe por quê, então. Kátia? Eu digo sempre uma explicação que é muito preciosa, tá? Entenda o seguinte, a Previdência Social no Brasil, ele é um tripé. Existe uma coisa chamada Seguridade Social. É saúde, assistência e previdência. Essas três espécies são financiadas por todo tipo de tributação que você puder imaginar que está previsto no artigo 195 da Constituição. São os impostos maiores que se tem. Então, como não tem dinheiro para financiar isso? É claro que tem dinheiro. É que eles querem restringir o direito dos trabalhadores, porque assim vai secando um pouco mais. Mas sobra mais para eles. Exatamente. Senador se aposenta com 8 anos. Exatamente. Muito trabalho para 8 anos, né? Exatamente. Enquanto o deficiente físico, ele suou para comprar um carrinho adaptado, para conseguir se locomover e não tem direito, porque esse tem carro não tem direito, a entrar nessa lei. Faz sentido o negócio Exatamente. E nessa condição teria que ter no mínimo 25 anos de contribuição, enquanto o outro pode se aposentar com 8 anos. Então existe uma discrepância da legislação que a gente não pode deixar de falar, né? Eu acho que existe falta de vergonha na cara mesmo. Eles deviam ter vergonha. Com certeza. Gente do céu, é tanto disparate que se você for analisar friamente, você fala, tá bom, então o que vai acontecer daqui pra frente? É isso que a gente tem que começar a pensar, o que a gente quer que aconteça daqui pra frente e a gente ser responsável por tudo que a gente está escolhendo para o nosso país. Com certeza. Não adianta depois a gente só ficar sentado reclamando, não é verdade? Com certeza. E arrependido do que fez e do voto que realmente deu, né? Não adianta. Ou então não querendo enxergar a realidade, né? Que não sei o que é pior. Então não dá pra gente acreditar, gente. Eles às vezes choram. Nessa hora todo mundo chora mesmo, né? Verdade. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Vamos ver mais um. Francine, meu filho tem 13 anos, é deficiente físico e intelectual. Ele não tem condição de trabalhar e pagar INSS. Como devo proceder para que ele tenha um benefício aos 18 anos? Então, aí já estamos diante de uma situação diferenciada. Você vê que é um deficiente que não tem condições de trabalhar. Então, aí é diferente. Ele não está na questão da legislação do deficiente que tem direito à aposentadoria porque consegue trabalhar. O que ela pode vir a conseguir para esse filho que não vai contribuir, como ele não tem capacidade, provavelmente ele não vai contribuir. O que ela pode conseguir é o benefício assistencial, que é conhecido como LOAS, que é o regido pela Lei Orgânica da Assistência Social, que permite o pagamento de uma correspondência mensal, que é o salário mínimo, né? Não tem direito a 13º e a renda per capita da família não pode ser superior a 1/3 do salário mínimo. Então, assim, existe essa... E ela não tem que esperar ele completar os 18. A renda da família não pode ser superior a 1/3 do salário mínimo. Quem vai se enquadrar nisso? Só as pessoas pobres na acepção jurídica do termo, ou seja, aquelas pessoas que estão passando necessidade. Mas a família, com o salário mínimo já passa necessidade, né? Não, já passa. Se o salário da família somado não pode dar 1/3 do salário mínimo... Você imagina como que é a situação para conseguir esse benefício. É que tem muita fraude também, viu? Ah, sim, é. Infelizmente. Infelizmente. Francine, é bom você conversar com um advogado, então, o que eu quis dizer é o seguinte, né? Ela não precisa, se for esse benefício que ela vai pleitear, não precisa aguardar os 18 anos. Já pode ver agora, né? Já pode dar entrada agora. O que talvez ela tenha... A impossibilidade é que se talvez ela trabalha ou o marido trabalha e a renda per capita, né, já seja superior a isso, aí realmente fica difícil conseguir o benefício, mesmo tendo uma criança com deficiência física e intelectual. Olha, vou passar os contatos para vocês, a doutora Patrícia Evangelista, que é advogada especialista em Previdência. O e-mail é sosprevidenciário, tudo junto, @uol.com.br. Se você quiser sugerir algum tema pra gente nessa área, fique à vontade, a doutora Patrícia Evangelista volta e a gente aprende, que cada vez que ela vem a gente aprende um tantão. Beijo, obrigada. Mais uma vez.